Olá, eu me chamo Elisada dos Santos e hoje com os meus amigos Anderson, Carla e Ludmila vamos falar um pouco sobre os sistemas polimórficos de interesse forense. Para adentrarmos no assunto, precisamos entender alguns conceitos básicos da biologia molecular e principalmente o que é a biologia molecular. A biologia molecular é uma área da ciência que explora os processos vitais em nível molecular. Ela busca compreender a estrutura, a função e a interação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e proteínas. Bom, ela foca principalmente na função de moléculas essenciais, como DNA, RNA e as proteínas, e é fundamental para entender informações genéticas e como elas são armazenadas, transmitidas e utilizadas no nosso organismo ou em qualquer outro organismo vivo. Bom, a revolução da biologia molecular, ela se deu a partir da descoberta da dupla hélice de DNA, que foi inicialmente pesquisada por Rosalind Franklin, que conseguiu fazer uma fotografia utilizando a difração de raio-x, a foto denominada de fotomicrografia 51, e conseguiu perceber um padrão helicoidal no DNA. Posteriormente, em 1953, Watson e Crick deram continuidade a essa pesquisa e propuseram que o DNA ele era arranjado em uma dupla hélice. Bom, o DNA ele é a molécula mais importante do corpo humano. A estrutura do DNA ela é uma estrutura longa de cadeias de nucleotídeos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, ele é uma molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Bom, o DNA ele é formado por uma longa cadeia de nucleotídeos que contém um grupo fosfato, um açúcar, chamado de desoxirribose, uma base nitrogenada, que são adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas, elas se pareiam entre si de forma muito específica. A adenina se junta somente com a timina, a guanina se junta somente com a citosina. E a função do DNA, como já foi dito, é armazenar as informações genéticas que são replicadas e transmitidas de geração para geração. Quanto ao RNA, ele é um intermediário genético. E as principais diferenças entre o RNA e o DNA é a forma. Ele é formado por uma única fita e contém um açúcar, que é chamado de ribose, em vez da desoxirribose, e usa como base nitrogenada uma uracila no lugar da timina. No slide anterior, vou voltar aqui, a adenina se juntava com a timina. No caso do RNA, a adenina vai se juntar com uma uracila. O RNA ele possui alguns tipos, que seriam o RNA mensageiro, que leva as instruções do DNA para a síntese de proteína, o RNA transportador, que auxilia na tradução, carregando os aminoácidos para formar essas proteínas, o RNA ribossomal, que é o componente estrutural dos ribossomos. Bom, para entendermos o tema central desse vídeo, precisamos falar sobre genes, locus e alelos. O gene é uma sequência específica do DNA, que contém as instruções para produzir uma proteína ou um RNA funcional. Já o locus é a posição específica de um gene em um cromossomo. Os alelos são as diferentes versões de um gene que podem determinar variações em características, como cor dos olhos ou tipo sanguíneo. Para facilitar o entendimento, imagine o cromossomo como um livro de receita. O gene é a receita que queremos encontrar, o locus é a página onde essa receita vai estar, e o alelo são as diferentes formas que essa receita vão ser preparadas. Por exemplo, uma receita de doce pode ser utilizada um chocolate meio amargo, no outro um chocolate branco. Então tem essas variações de como essa receita, essa proteína vai ser preparada. Por isso que algumas pessoas têm uma receita diferente para o olho azul e outras para o olho castanho. Quanto ao genótipo e o fenótipo, o genótipo ele é um conjunto de alelos de um indivíduo. Ou seja, ele é toda a informação genética que o indivíduo carrega. E o fenótipo, eles são as características observáveis resultantes da interação do genótipo com o ambiente. Para facilitar isso, vamos dizer que o genótipo é o que você não vê e o fenótipo é isso que você vê. Cabelo preto, olho castanho ou claro, a pele mais clarinha. Bom, quanto aos cromossomos e à organização genética, nós, os seres humanos, possuímos 23 pares de cromossomos. Entre esses 23, 22 são pares de cromossomos autossômicos, que vão determinar outras características, e um par de cromossomo sexual.
Um par de cromossomo sexual, ele vai variar de homem para mulher, quanto ao sexo biológico de um indivíduo. Bom, a partir disso, ficou conhecido o dogma central da biologia. E o que seria o dogma central da biologia? O dogma central da biologia descreve o fluxo de informações genéticas em etapas principais. Ela se dá pela replicação do DNA e pela transcrição do RNA, e logo após esse RNA, que foi replicado do DNA, vai ser traduzido em uma proteína e liberado em um aminoácido, que vai determinar uma característica do indivíduo. Bom, e por que essa área é importante? Ela é importante para vários avanços tecnológicos. Ela avançou exponencialmente nas últimas décadas com o desenvolvimento de técnicas importantes em vários campos de estudo. A importância da biologia molecular, ela se dá na medicina, no diagnóstico e tratamento de doenças genéticas e no desenvolvimento de algumas vacinas, na agricultura, que é o aprimoramento de cultivares por meio de engenharia genética, na ciência forense, que é o assunto que estamos abordando, que se dá na análise de amostras biológicas para identificação de indivíduos e resolução de crimes. A ciência forense, ela trabalha principalmente com a resolução desses crimes, e a biologia molecular ela é utilizada na ciência forense para implementação de algumas técnicas que ajudam com que os cientistas que trabalham na resolução de crimes, eles possam identificar indivíduos que cometeram alguns crimes com base em características genéticas. Que a gente sabe o que é a biologia molecular, qual a importância e os termos que se encontram na biologia molecular, vamos entender um pouco mais sobre sistemas polimórficos. Bom, levando agora um pouco mais para o nosso tema central, eu vou falar um pouco sobre os tipos de polimorfismo. Nós temos, inicialmente, o polimorfismo de comprimento, que ele seria a variação no comprimento de sequências de DNA entre os indivíduos. E dentro desse tipo de polimorfismo, nós temos também uma separação, uma divisão, que seria a inserção, que seria uma adição de nucleotídeos nessa sequência de DNA, e as deleções, que seriam o contrário, a remoção de nucleotídeos da sequência de DNA. Nós temos alguns exemplos que são os STRs, que eles vão ser repetições pequenas de sequências de DNA, que eles vão poder variar o número, a sua quantidade de indivíduo para indivíduo. E essas regiões repetitivas, elas são extremamente importantes porque elas podem ajudar a identificar variações genéticas que influenciam nas características específicas e de doenças. Nós temos também os mini-satélites, que são os VNTRs, que eles são repetições maiores e que elas podem ter um número variável de repetições e que essas variações vão ser mais longas e elas consistem em blocos de DNA que se repetem. Elas são extremamente úteis para estudos de genética forense e para questões de paternidade também, porque essa variação de número de repetições ela pode ser utilizada como uma espécie de impressão digital genética. Bom, sua importância biológica, né, do polimorfismo de comprimento é essa questão da diversidade genética e também são utilizados como marcadores genéticos para estudos, como eu havia falado. As suas aplicações atualmente são para identificação genética, estudos de evolução e filogenética e para diagnóstico de doenças genéticas. Agora, nós temos o polimorfismo de sequência, que ao contrário que falava sobre um comprimento, aqui fala sobre a variação dessa sequência de nucleotídeos no DNA, que vai variar de indivíduo para indivíduo também. A sua subdivisão é de substituições, ou seja, a troca de um nucleotídeo por outro nessa sequência de DNA, e as inversões, onde as sequências elas vão ser trocadas, inversas na sequência. Para exemplo disso, nós temos os CNPS, né, que são a variação de um único nucleotídeo na sequência, e a mutação silenciosa, quando ocorre a alteração, porém, não acontece uma modificação que possa ser observada. A sequência de aminoácidos ela não vai afetar a proteína. Sua importância biológica também é na diversidade genética, na adaptação e evolução das espécies. Nós temos também um potencial na questão da identificação dos alelos que são associados a doenças,
mutações, e as suas aplicações seriam os estudos de doenças genéticas, como eu já havia citado. Na verdade, o polimorfismo, tanto de comprimento quanto de sequência, eles são responsáveis, têm um grande potencial nessa questão de estudos de doenças genéticas. E também serve como indicação de marcadores genéticos, né, nessa medicina personalizada, para doenças específicas e também para a pesquisa da biologia evolutiva. Olá, eu sou a aluna Carla Caroline e agora eu vou dar continuidade no assunto, falando aí um pouco sobre o uso de técnicas de análise de DNA em laboratórios forenses. Bom, as técnicas de análise de DNA revolucionaram os laboratórios forenses e essas técnicas podem ser utilizadas em quase todo tipo de investigação criminal, como homicídio, lesão corporal, crime sexual, identificação de cadáveres, sejam eles carbonizados, mutilados ou em estado de decomposição, e ali em relação entre instrumento lesivo e vítima, e entre outros casos criminais. Bom, qualquer tipo de tecido ou fluido biológico pode ser utilizado como fonte de DNA, uma vez que são formados por células. E nas células, o DNA de interesse forense encontra-se tanto no núcleo como nas mitocôndrias. E os tipos de amostras mais comuns usadas nessas investigações são sangue, sêmen, cabelo, saliva, urina, pele, unha, ossos, os líquidos amnióticos, velocidade cariônica, músculo, suor e também as fezes. Bom, dito isto, agora eu vou destacar as principais técnicas que são utilizadas, começando aqui pela extração de DNA, que é o processo de isolamento do material genético, ou seja, o DNA, seja de células ou tecidos, sendo ali uma etapa crucial em muitas análises genéticas e moleculares, incluindo também as investigações forenses. Então, aqui na primeira etapa, é realizada a coleta e preparação da amostra, onde o DNA pode ser extraído de amostras como sangue, saliva, enfim, as amostras que eu citei anteriormente. Então, a amostra ela vai ser processada para liberar o DNA das células, por exemplo, triturando os tecidos. Então, a próxima etapa é a lise celular, que envolve a ruptura das membranas celulares e nucleares para liberar o conteúdo interno, incluindo o DNA. Essa etapa ela é realizada utilizando ali detergentes ou enzimas como a proteinase K, que degrada as proteínas estruturais. Em seguida, então, é realizada a remoção de contaminantes, onde a proteína e os lipídios são removidos usando ali agentes químicos, como clorofórmio ou kits que são utilizados para extração. E os resíduos celulares e outras impurezas são eliminados para evitar interferência na futura análise desta amostra. Então, passando aqui para a parte de precipitação do DNA, o DNA ele é precipitado com álcool, etanol ou isopropanol para facilitar a sua separação. Então, forma-se um pellet de DNA visível que pode ser recolhido e dissolvido em água ou tampão. E então, a etapa de purificação final, onde o DNA ele vai ser lavado e purificado para garantir que não restem contaminantes químicos como detergentes ou solventes. Agora falando um pouco sobre outra técnica, que é a reação em cadeia de polimerase, ou PCR, que compreende ali a amplificação de uma região alvo, né? Uma região alvo de estudo do DNA, ou seja, um marcador molecular. E essa técnica ela envolve aqui 3 etapas que são repetidas várias vezes em ciclos, que é a desnaturação, anelamento e a extensão. Então, começando aqui falando da primeira etapa, que é a desnaturação, uma vez que o aquecimento, né, do termociclador, que é o aparelho utilizado para realizar a amostra, então, uma vez que o aquecimento provoca essa separação, né, da molécula de DNA pelo rompimento das ligações de hidrogênio da dupla hélice, né? Em seguida, ali ocorre o anelamento, onde um par de iniciadores complementares se ligam a uma região específica do DNA. E a última etapa é a extensão, né? A extensão ela é catalisada, né, pela, né? E essas sondas aumentam essa especificidade.
E também as curvas de padrão que são utilizadas ali nessa técnica ajudam a quantificar a concentração do ácido nucleico em amostras desconhecidas, com base em seu perfil de amplificação por PCR em comparação com amostras com concentração conhecida. E aqui a PCR permite ali uma quantificação altamente precisa, sensível e reprodutível de ácidos nucleicos. Bom, agora falando sobre a eletroforese, há dois tipos de eletroforese. Eu vou começar falando da eletroforese em gel. A em gel é uma técnica usada para separar fragmentos, né, de DNA de acordo com o seu tamanho, onde essas amostras de DNA são carregadas nos poços aqui, localizados numa das extremidades de um gel, e uma corrente elétrica é aplicada para fazê-las avançar pelo gel. E os fragmentos de DNA estão carregados negativamente, então eles se movem na direção do eletrodo positivo, já que todos os fragmentos de DNA têm a mesma quantidade de carga por massa. Então, os fragmentos menores, eles vão atravessar esse gel mais rapidamente do que os maiores. Então, quando um gel ele é pigmentado com um corante, como por exemplo o gel red, que se liga ao DNA, os fragmentos de DNA podem ser vistos como bandas. Então, cada uma representa ali um grupo de fragmentos de DNA de mesmo tamanho. Então, o resultado final que a gente observa nessa análise é dessa forminha aqui. Então, a gente pode analisar as bandas dos seus tamanhos específicos. Bom, já a eletroforese capilar tem o mesmo objetivo, né, da eletroforese em gel, só que nessa é utilizado aqui capilares finos, que são preenchidos com um polímero, em vez, né, de um gel sólido. Então, nessa reação, um campo elétrico ele vai separar as moléculas de DNA e detectores ópticos medem a fluorescência das moléculas marcadas, gerando aqui eletroferogramas. E essa técnica é mais sensível, mais rápida e também é automatizada, né? Que acaba sendo ali mais ideal para realizar análise de DNA forense, né? Devido à sua alta precisão. Agora eu vou falar sobre o sequenciamento de DNA. Bom, o sequenciamento de DNA é uma técnica que é usada para determinar a ordem exata dos nucleotídeos, né? Adenina, guanina, citosina e timina, em uma molécula de DNA. Ou seja, o sequenciamento ele fornece informações detalhadas sobre a composição genética de um organismo ou amostra. E essa técnica é amplamente usada na área forense. Bom, no sequenciamento, a síntese de DNA se inicia com um oligonucleotídeo e ele é conduzido pela DNA polimerase, que incorpora nucleotídeos à nova fita. E essa técnica utiliza dois tipos de nucleotídeos, o deoxi e o didioxi, sendo os últimos marcadores com fluorescência. E a polimeração ela é interrompida quando um didioxi é inserido, gerando ali fragmentos de tamanhos variados. E no método manual, os didioxi, eles são marcados por radiação, necessitando ali de uma radiografia para realizar a análise. Já no sequenciamento automatizado, que é o mais usado atualmente, é laser, que fazem essa detecção, né, detectam esses marcadores fluorescentes ali, produzindo esses gráficos, assim como nessa imagem aqui. Então, eles produzem esses gráficos com nucleotídeos identificados por cores.